Olá, amigos! Quarta-feira, dia 28 de julho, um frio de renguear Cusco, aqui em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Também é frio no resto do país, mas é aquele frio de 18 graus, aquele frio de 20 graus, aquele frio de 15 graus que nem faz cosquinha na gente, nem um pouco. Estamos aqui com o nosso Conexão Namaskar, mais um encontro, mais uma conversa, né? E hoje nós vamos trazer vários colegas aqui de trabalho, da nossa trajetória teatral, que sempre foi voltada, né, à arte espírita, à doutrina espírita, a explorar os temas, desenvolver histórias nos palcos. E é lógico que um grupo que se caracteriza com essa temática sempre tem histórias, ou as pessoas sempre perguntam, né? Se nós incorporamos no palco, se nós fazemos sessão no palco, e se, né, os fantasmas aparecem no palco, se os fantasmas se divertem no palco. Então, esse é o nosso tema de hoje, que vai contar com as participações aí de uns queridos amigos que daqui a pouco vão aparecer aqui. Daqui a pouco aparecem por aqui os amigos que nós vamos contar, compartilhar com vocês aqui algumas histórias que nós tivemos, algumas experiências, né, acerca de manifestações de espíritos, né, sensações, visões, efeitos físicos e várias situações interessantes que nós nos envolvemos, né, com a arte espírita e, é claro, com a sensibilidade, com a mediunidade, as coisas que nós vimos, as coisas que nós presenciamos e também alguns mitos, né? Porque afinal de contas, se nós seguimos a doutrina espírita, a gente segue uma fé, a gente segue uma doutrina que preza, né, pelo mínimo de estudo, né, e também de reflexão. Ou seja, não é só pelo fato de sermos espíritas que a gente aceita, né, que tudo que é fenômeno é espírita, é real. Então, o estudo da doutrina espírita e a apropriação dela no teu dia a dia, na tua vida, ela te priva de algumas superstições, de algumas crendices, e mesmo acreditando, né, a gente sempre vai passando um filtrozinho nas coisas que se sucedem na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, na nossa casa, né? E é claro, no nosso caso, que é o teatro, né? Ou os ambientes que nós vamos nos apresentar. Então, antes de chamar os convidados que estão chegando aí para a gente trocar uma ideia, vamos falar rapidamente, vamos trazer uns tópicos rápidos do livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec, alguns tópicos do livro dos Espíritos e também do livro dos Médiuns, para que a gente possa embasar um pouco a nossa conversa, né? Então, segundo o Allan Kardec, no livro O que é Espiritismo, capítulo 2 e 19, tem a frase: os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado. Olha só o que ele escreve ainda. Os espíritos então estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos. Olha só, já imagina? Eu sei que chegou uma médium aqui que sente até os cutuques dos caras, né? Então os espíritos estão em toda parte, se acotovelando e observando-nos sem cessar, né? E aqui diz que alguma parte deles, né, eles conservam as afeições sérias que tinham na Terra, né? Eles conservam o amor, né, pelas pessoas,
e ficam felizes em juntar-se àqueles a quem amaram, né? Aí, Ed, viu? Eu te chamei pro padre Quevedo nos ajudar, o padre Quefresco, no teu caso, né? Nos ajudar aí com as desmistificações de muitas coisas. O Livro dos Espíritos, na questão 87, ele deixa bem claro, né? Os espíritos estão por toda parte, ou seja, incluindo no teatro, lógico. Povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem o que o saibas, já que os espíritos são uma das forças da natureza. É muito interessante o que o Kardec falou aqui, a pergunta que ele fez aos espíritos, nesta questão 87, né? Que bem no final da resposta dele, né? Os espíritos estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem que o saibas, já que os espíritos são uma das forças da natureza. Então, já cai por terra aquela palavra que o pessoal adora utilizar quando fala sobre fantasmas, sobre espíritos ou sobre coisas do além, digamos assim. O pessoal adora utilizar a palavra sobrenatural. E, na verdade, não tem nada de sobrenatural, já que, dos espíritos, Allan Kardec, os espíritos respondem por Allan Kardec que os espíritos são uma das forças da natureza. Ou seja, nós somos uma das forças da natureza, junto com muitas coisas que agem aqui, encarnados ou desencarnados, nós fazemos parte de uma lógica, nós fazemos parte de um projeto, nós fazemos parte de um projeto de vários mundos, desencarnados e encarnados, enfim, nós não somos nada diferente. Então, sobrenatural, aí eu recorro ao dicionário com a palavra sobrenatural, né? O significado no dicionário do sobrenatural é aquilo que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, extranatural. Então, no nosso caso do Espiritismo, essa definição do dicionário não tem absolutamente nada a ver. Só tem uma das coisinhas dos significados do dicionário que é interessante, fora do comum. É fora do comum, do nosso usual, de espíritos encarnados, interagindo com encarnados, utilizando do nosso conhecimento de coisas mais visíveis. Então, tudo aquilo que é fora do nosso comum, a gente pode dar o significado de sobrenatural. Mas as outras interpretações do dicionário acerca do sobrenatural não vêm ao caso, porque diz que ultrapassa o natural, o que contraria, né, o que os espíritos informam para o Allan Kardec, que somos uma das forças da natureza. Então somos naturais, né? E fora das leis naturais, não estamos fora das leis naturais. Dos homens, sim, extranatural. Então, isso já atesta, né, que estamos sempre com os nossos irmãozinhos em nossa volta, em todos os nossos ambientes e, inclusive, lógico, no teatro, que a gente já vai entrar, daqui a pouco já vai chamar a Elis, que é a primeira convidada aqui, para falar das suas experiências. Mas é lógico, né, gente, que a gente não vai acreditar em tudo. Por exemplo, nos teatros, né? Tem ruídos, às vezes são prédios antigos, tem os efeitos da eletricidade, tem aquelas famosas ilusões de ótica, né? Quem de nós não se iludiu? Às vezes a gente está aqui olhando para um lugar e daqui a pouco, como diz aqui no sul, de revesgueio, passa alguma coisa atrás da gente e a gente acha, né, que é um espírito e na verdade é uma ilusão de ótica, é uma luz que passa, enfim. Mas como aprendemos com o tio Kardec, né? Tudo nós temos que
assimilar e não nos empolgar e estudar para ver o que há de fato e o que há, de repente, só de o que é de fato, né? E o que é só uma impressão. Então não quer dizer que todas as coisas são de fato, né? Todas as coisas que a gente vivenciou no teatro teve muito de prédio antigo, como eu falei, prédio antigo, o ambiente que também te deixa sufocado, muitos ambientes, e te dá a impressão de uma opressão, mas na verdade são questões do ar, são questões do ambiente, né? E a parte elétrica também, né? Porque a eletricidade a gente não vê, mas ela produz muito efeito, inclusive nos aparelhos. Apesar que a gente sabe da interferência dos caras também nessa questão, né? Mas antes dos nossos convidados, eu estou enchendo linguiça porque eu estou colocando fundamento aí para vocês estudarem, né? Para vocês refletirem conosco. E lembrem-se, né? Tudo que eu falei aqui antes está no livro que é Espiritismo, está no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. E para essa última colocação minha, antes dos relatos dos amigos, eu vou apelar aqui para o livro do meu querido amigo Edmundo César, né? Que é Círculo de Estudos, Arte e Espiritismo, na qual ele recorre a uma passagem aí do livro dos Médiuns, na qual Kardec vai com um médium no teatro, para dar uma conferida para ver se os caras realmente, como os espíritos disseram para ele, né? Se os espíritos então estão em todos os lugares na nossa volta mesmo, ou é historinha para boi dormir, ou só em lugares específicos eles estão em nossa volta, né? E comprova que sim, inclusive, é claro, no teatro, né? Kardec vai ao teatro. Então, o capítulo 14 do livro dos Médiuns, nos itens 169 e 170, então o Allan Kardec relata que ele foi com um médium lá na França, né, assistir uma ópera, Oberon, né, e de autoria de Weber. Então, havia alguns espaços vazios na plateia, e esse médium começou a relatar para o Allan Kardec que além dos encarnados, né, aqueles que pagaram ingresso, esses danados dos espíritos, além de não pagar ingresso para a gente, né, pedem cortesia, quer dizer, nem pedem, né, já vão entrando, né. Então Kardec foi com esse médium lá no Teatro da França assistir uma ópera, né. Então ele percebeu, o médium relatou a ele que percebeu que junto aos presentes encarnados, havia desencarnados que estavam lá sentados, né, bem arrumadinhos, sabe aquelas pessoas geralmente do interior do estado, ou algumas características, tem pessoas que a gente acha tão bonitinho, tão fofinho, né? As senhorinhas vão com aquelas roupas bonitas, os homens vão com aqueles sobretudos, com chapéus. Tem algumas regiões do país que o pessoal se veste para ir no teatro, assim como um grande evento, e como é bonito quando a gente vê isso, né? Então imagina na França, né? De 1800 e pouco. Então as pessoas lá sentadas assistindo a ópera, e nos espaços vazios haviam espíritos também sentados, que ele até demorou para entender que não eram encarnados, ou seja, eram espíritos que estavam lá assistindo normalmente, como se fossem os encarnados, lá interessados pela mensagem, interessados pela música, interessados pelo acontecimento artístico. Então, ocupando plateia, camarote, estavam lá. Outros, até porque espíritos, né, não quer dizer que está desencarnado, que ele mudou. Então, outros espíritos estavam exatamente como aqueles encarnados que às vezes vão nos assistir no teatro e não param de dar risadinha fora da hora. Não param de ficar comentando coisas, não param de se mexer nas cadeiras e fazer as cadeiras ficar rangendo. Ficam espiando, tentando escutar o que as outras pessoas da plateia estão conversando ou como elas estão reagindo.
e uma outra turma de espíritos simplesmente resolveu entrar no palco e se aventurar como artistas. Então os artistas estavam lá, exercendo a sua profissão, seu trabalho, e tinham vários espíritos na volta debochando deles, até fazendo remendar, como a gente diz, né? Que é muito engraçado falar, o fulano tá me remedando, mãe, sabe? Então, muito desses espíritos, o artista lá na sua ópera, né? Nos seus momentos tensos e espíritos na volta ali debochando deles e remedando eles, né? Como se diz o termo, né? Termo popular, remedar. E aí o médium também observou. Então vocês viram, né? Além dos artistas encarnados no palco, técnicos, bilheteiros e público, havia uma infinidade de pessoas nesse teatro lá de desencarnados, cada um com seu propósito lá dentro. E aí eles observaram que havia um dos desencarnados, dos fantasmas, digamos assim, que estava ali vibrando e ajudando a protagonista, dando força para ela, que ela era a principal da ópera. Então ele estava ali, dando uma força. Então o médium relatou todos esses acontecimentos na volta de uma apresentação teatral. Quando terminou o primeiro ato, o médium conversou com um dos espíritos, inclusive um dos espíritos, aquele que estava ajudando a menina no palco. Ele estava lá no palco e ele diz que ele era mentor dela. E uma das funções dele não só era ajudá-la na sua vida cotidiana, dando uma força nas suas realizações pessoais, nas suas dificuldades, mas uma das funções dele era também ajudá-la na sua atividade, na sua arte, na sua profissão. Então um desses espíritos estava no palco ali dando uma força para ela, vibrando por ela, para que ela exercesse a sua profissão da melhor forma. Inclusive, né, dizendo aquela frase que é verídica, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou a frase do Pablo Picasso, né? A inspiração existe, mas ela tem que te pegar trabalhando. Então aquela menina estava se dedicando à arte dela e o espírito estava ali amparando. Inclusive ele terminou o assunto com o médium lá, não quis muita conversa também e disse, com licença que eu vou lá pro camarim que ela está se preparando para voltar. Então, esse relato, novamente falando para vocês, faz parte dessa círculo de estudos Arte e Espiritismo do amigo Edmundo César, mas você pode ler no Livro dos Médiuns, capítulo 140, que é o relato, né, do Kardec quando ele vai com um médium no teatro e o médium relata para ele as coisas que estão acontecendo na volta. Então, vamos chamar os convidados aqui. Quem quiser, eu sei que muitos entram aqui só para dar uma espiadinha e ver que eu estou falando de fantasma, fogem. Aqui, mas quem tiver uma experiência dessas aí, alguma sensação que teve, alguma fora do normal, digamos assim, pode aparecer e conversar com a gente. E tenham paciência se a nossa internet não estiver muito boa, tá? Não fujam de nós. Eu convidei já 2 amigos aqui que talvez comecem a aparecer. Uma já apareceu. Oi? Oi, boa noite. Boa noite. Eu vou apresentar essa menina para vocês. Ela é Elis Dutra, que fez parte, né, do início do nosso projeto de arte e espiritismo, incluindo sendo a memória de Felipe Souza, que é o espírito que ditou a ela a peça Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei. A Bebela tá aparecendo por aí. A Bebela a Bebela é um espírito um espírito peralta.
Aí, Elisa, eu É, sei que... o livro dos espíritos, ela ouviu falar e foi lá, eu não sei como, achou o livro dos espíritos. Ó, tá mostrando, mostra aqui, né? E ela tá aqui com o livro dos espíritos na mão. E aí, Elis, conta pra nós aí ah, o que que tu lembra das histórias que você... Das histórias, não. O que você realmente viveu aí nas nossas apresentações pelos teatros, as coisas, os relatos que tu lembra desses irmãozinhos desencarnados que estavam por lá nas nossas apresentações. Realmente eu vivenciei algumas experiências dentro do teatro e algumas ficaram marcadas, claro, né? Para mim era normal, assim, na questão do caminhos que cruzei, né, de ter alguma manifestação, assim, do lado espiritual. E na peça também, entrevista com espíritos, algumas ocasiões também em que eu conseguia, como eu ficava geralmente ali na parte do som, né, então eu conseguia dali ter uma boa visão também do pessoal, né, do público. Me chamava a atenção algumas vezes a questão de algumas pessoas em pé, né, em determinados pontos do teatro, e depois de alguns instantes, né, perceber que não se tratava de um encarnado, e sim de um desencarnado. Na entrevista com o espírito, por exemplo, eu acredito que alguns espíritos estavam ali, eles viam com o público, né? Se um ator interpretar um médico, fazer que estava imagem para aqueles espíritos, alguns até acredito que estavam ali com essa intenção de repente também poder se manifestar de alguma forma. Mas o caminho que cruzei algumas vezes o do Felipe, né? Algumas vezes ele estava presente, sim, durante o espetáculo, e acredito até que algumas pessoas na plateia, com um pouco mais de sensibilidade, também perceberam isso em algumas vezes. É claro que as pessoas têm que tomar realmente esse devido cuidado em relação a barulhos e não confundir com espíritos. Mas para uma pessoa que é médium, né, se tiver algum médium aí, eu acho que ele vai entender e vai se identificar com isso que eu vou falar. O médium ele consegue identificar um pouco melhor. Por quê? Porque não é só a questão de ver, é a questão de sentir, de sentir a energia, a vibração daquele espírito. Não é só ouvir um barulho, não é só ver uma pessoa e identificar que é um encarnado ou desencarnado. O médium, ele consegue sentir essa energia muito mais do que uma pessoa que não está acostumado a uma mesa mediúnica, a dar passagem, por não ter esse lado desenvolvido da mediunidade. Uma lembrança que eu tenho, que muitas pessoas que participaram do Caminhos que Cruzei vai lembrar, é aquela nossa apresentação, que eu não me recordo o ano, em Bagé, que não foi não foi uma coisa assim da Eli só. Foi uma coisa que muitas pessoas do elenco também sentiram. Era choro, era alguns choros que se escutava, que a gente não sabia identificar de onde vinha. E durante a nossa apresentação, ali no palco, a presença de alguns espíritos materializados no espetáculo. E eu acredito que naquele dia, ali em especial, não foi uma coisa minha só, mas foi uma coisa de mais pessoas do grupo que também, sim, eu não sei se eles viram, mas alguns sentiram, conseguiram sentir. E claro, eu tenho a minha mediunidade um pouco mais apurada, eu enxerguei esse espírito no palco
E depois, conversando com alguns do nosso pessoal ali do elenco, também se confirmou que algumas pessoas sentiram, mas não sabiam explicar o que elas viram, nem o que elas sentiram. Então, é claro, realmente, os espíritas, eles estão realmente em todos os lugares, né? Graças a Deus, a gente não enxerga eles o tempo todo, né? Mas, em determinados momentos, assim, eu acredito pelas peças espíritas e pelas mensagens que elas trazem, acaba sendo uma coisa mais... acaba acontecendo com mais frequência, né? Então, quem tem a mediunidade, quem tem a sensibilidade um pouco maior, consegue captar a mensagem desses espíritos. Verdade, o pessoal está relatando aqui, né, como a Elis falou, tanto o Volney como a Giza, né, falando que realmente foram vários. Sempre existe algum fenômeno, alguma percepção de alguma coisa, né, mas os mais punks, digamos assim, foi aquela vez do Teatro do IP, né, que aí que você está relatando, que aí não foi a Elis que viu, né, que sentiu, foram muitas pessoas, inclusive o tio Vi na técnica, a esposa do Volney, que estava na plateia, que também viu, presenciou o espírito chegar, sentar e assistir o espetáculo, e como a Giza falou, lá em Bé também, né, em vários lugares, mas principalmente aquela noite no Teatro do IP e Bagé, os caras se puxaram, né? Eu acho, eu não sei, mas eu acho que era uma coisa até para o grupo, era uma resposta para o grupo entender que realmente o trabalho é um trabalho importante, a mensagem ela é importante. Eu acho que eles queriam dizer para o pessoal ali do elenco o tamanho, a grandeza do trabalho deles, a importância que é o trabalho deles, essa mensagem, para mostrar para o grupo, para mim, para todos, que eles estão ali. Eles são reais, eles estão ali com a gente, e que são agradecidos pelo estar levando essa mensagem para as pessoas, né? Então, para mostrar ali para o elenco realmente que o trabalho é um trabalho importante. É um trabalho importante, é um trabalho gratificante, porque não tem explicação como é gratificante levar essa mensagem no final de um espetáculo, no final do Caminhos que Cruzei, no final de uma entrevista com espíritos, ou no final de um Paulo Estevam, enfim, no final de qualquer peça espírita, é muito gratificante esse trabalho. O final, assim, depois que a mensagem foi dada, eu acho que é uma coisa muito gratificante. E eles queriam mostrar para esse pessoal do elenco, que muitos ali não são médiums de frequentar uma mesa mediúnica, então, e alguns até nem espíritas, algumas pessoas do elenco que são atores, aceitaram fazer o trabalho, mostrar para eles que o lado espiritual realmente existe, que ele está com a gente, que ele está ali com a gente, que esse trabalho é um trabalho importante. É verdade, exatamente, eu ia te perguntar isso, mas você já respondeu de cara, né? Já respondeu de cara o porquê das questões serem tão escancadas, e não só para médium mais sensível, que era no teu caso, mas para todo o grupo, inclusive, né, aqueles que não acreditavam. Primo, você acha que essas manifestações que ocorreram, mais, digamos, punk,
também era um recado deles para a gente passasse a compreender mais a amplitude do trabalho. Boa noite, primo. Boa noite, Luiz Carlos Preto, um dos melhores Luiz Carlos Preto do Brasil, né? Elis, que saudade, Elis, tudo bom? Que surpresa boa, agora dá para ter mais gente na live do Insta, legal. Faz hora que eu não entro no Insta. Até para lembrar que quem do grupo tiver por aí, quiser abrir a câmera, só avisar aqui que eu chamo, dá para chamar mais um. Legal. Bah, essa pergunta aí, né, primo? Eu acho não tenho certeza, né? É sempre para nos chamar a atenção, né? Quem eles falou, para nos chamar a atenção, porque muitas vezes a gente fica tão envolvido, e sabe que isso é uma coisa muito habitual nossa, né? Nós ficamos tão envolvidos em materialidade que a gente esquece que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho, né, para chamar a atenção para a espiritualidade. Às vezes a espiritualidade tem que nos chamar a atenção de uma maneira material, para que a gente acorde, né? Para que a gente acorde. Isso acontece com muita frequência. Eu não sou médio vidente, então eu não vejo. Tem bastante sensações, bastante impressões, né? Então, a minha experiência é muito física quando se fala em interação espiritual. Então, eu tenho muitas sensações físicas, assim, percepções, né? Mas a visão em si eu não tenho, nesse estado de vigília. Mas o interessante disso, justamente ali que o Elis falou, né? Isso só nos mostra que todo mundo ali é médium, porque eles se utilizam desses médios para fazer esses efeitos físicos, né? Se utilizam desses médios para aparecer. As experiências que eu tenho, principalmente as do Caminhos ali, eu peguei essa parte do Caminhos depois de ter acontecido todo esse rebuliço, tudo isso, então, o pessoal ter que ir lá e aparecer e dizer, olha só, nós estamos aqui. Então, eu tenho umas experiências assim, um pouco interessantes, mas eram mais assim, eu acho que, não sei se para assustar, porque a gente sabe que também o plano espiritual está aí, mas não só o plano espiritual positivo, mas também o plano espiritual mais debochado, assim, né? O plano espiritual mais assim, segunda linha, assim, aquele pessoal que está lá para dar uma, né? A experiência que nós tivemos foi lá no famoso Centro Cultural de Torres. Aquele Centro Cultural de Torres que, se a gente buscar no YouTube, aparece pessoal falando das aparições do Centro Cultural de Torres. Aparece muita coisa lá, né? E foi na época lá do antigo Lacaiage Show. Então, aí, se tiver aí o Fernando, se tiver o Álvaro, aí eles vão lembrar, né? Estávamos naquele Centro Cultural de Torres, e por si só aquele Centro Cultural de Torres já é um cenário, assim, um cenário para fantasma, né? Tem um piano no palco que toca sozinho, E aí, produção pobre, né, primo? Produção de artista pobre dorme no teatro, né? Sabe como é que é? E aí, eles têm lá aquele palco que é um palanque feito de compensado, e as cadeirinhas de plástico, e aí fizemos a apresentação, fomos dormir no teatro. E aí arredamos as cadeiras, assim, aí estávamos dormindo, sei porque cargas d'água, deixamos o corredor bem no meio das pessoas que estavam dormindo, em direção à técnica. E todo mundo dormindo, aí daqui a pouco se escuta passos assim. E todo mundo, alguém deve estar indo no banheiro, né? Alguém deve estar indo no banheiro, e aí uma cadeira se arreda, o barulho de outra cadeira se arreda, né? E disse, quem está indo no banheiro essa hora, né? Aí uma hora todo mundo levantou, e ninguém estava indo no banheiro. Aí as pessoas, ninguém saiu. E isso, olha, todo mundo paradinho ali, né? E depois a gente comentando, não, isso aí tem mesmo, pessoal, né? Todo mundo que vem aqui vê ou escuta alguma coisa, né? Isso é interessante, que nos mostra que mediunidade muitas vezes as pessoas não sabem, né? Mas a mediunidade, ela não é coisa de espírita, né? Todo mundo doa fluido, então
Esse talvez uma antiga novidade, que casa mal assombrada só é mal assombrada se tem vivo, senão não é mal assombrada. A casa só é mal assombrada porque tem vivo. E aí, aqueles fluidos dos vivos, dos encarnados, que alimentam essas manifestações físicas, né? E, puxa vida, a gente imagina assim, em um trabalho mediúnico, Preto, lá no Dias da Cruz, ali, veio um espírito e aí o espírito era o seguinte, ele não queria ir para a colônia. E agora a gente vai até ver um pouquinho assim, ele não queria ir para a colônia. E aí, tá, meu amigo, mas poxa vida, você, né, tem que ir lá. Mas para que eu vou querer ir para o hospital, para quê? Aí ele assim, mas qual é o motivo? Eu disse, olha só, na minha vida eu fui pobre. Eu não tinha dinheiro para nada. Agora eu vou a teatro de graça. Eu vou ao cinema de graça. Eu entro, eu assisto, eu não pago nada. Para que eu vou querer? Então, logicamente, né? A gente sabe que todos os espetáculos de teatro, eles possuem uma energia. Eles possuem uma vibração e os espíritos são atraídos. Os espíritos são atraídos. Aqueles que estão ali para prestar um serviço, para auxiliar, inclusive para recolher espíritos que estão ali, né, que são trazidos pelas pessoas. Muita gente não sabe, mas você vai assistir uma peça ali, que nem o Caminhos que Cruzei, é uma verdadeira desobsessão, né, para quem está ali, né? Então ali são atraídos muitos espíritos e como inúmeras peças, dependendo da vibração, você tem espíritos assistindo, né, Elis? A gente tem ali as nossas companhias e às vezes são vistas, né? Mas eu sei que as experiências de vocês, assim, de interpretar junto com o espírito no palco, são mais ricas que as minhas. A gente só teve esse sustinho, assim, né? Mas as sensações a gente tem, são muito vivas. As sensações são muito vivas, né? De a gente sentir como se estivesse ali sendo abraçado no meio, né? No meio das preces, aquelas preces que saem assim, a voz muda durante a prece. Nossa, primo, as manifestações, as mensagens, assim. E o mais interessante disso tudo eu acho que daí a gente vai juntar ali quando os momentos críticos estão se apresentando, né? Quando a gente está perdendo a nossa fé em nós mesmos e nas coisas, aí, pum, surgem essas manifestações para que nos chame a atenção, né? Mas tu falou, primo, uma coisa interessante, que exatamente o médium não tem nada a ver com religiosidade e não é propriedade de nenhuma religião ou de nenhuma filosofia, né? Como no início da live aqui, eu falei sobre os espíritos, falaram Kardec, né, que os espíritos são uma força da natureza, não são nada de extraordinários, não são de nada, nenhuma criação à parte, né? Assim como o médium não faz parte, bem, o teatro não é porque não seja teatro espírita que não vão estar esses espíritos assistindo, esses espíritos na volta, esses fantasmas, né? Afinal de contas, existem lá pelo que está acontecendo. Assim como qualquer lugar, um clube, um restaurante, a nossa casa, eles estão apreciando. Então, é furada quando diz, não, se não é teatro espírita aqui, eu posso ficar tranquilo que não tem essas coisas. Inclusive, né, a gente sabe de muitas histórias, né, por isso que eu brinquei, né, na chamada da live, colocando como fantasmas do teatro e ainda colocando a imagem do mais famoso de todos, né, que é o fantasma que na verdade não era um desencarnado, mas ele faz exatamente o que fazem esses espíritos, que muitos deles, assim como muitos resolvem morar em alguns determinados fisicamente ainda descem habitar algum lugar, muitos ficam lá atraídos, muitos pela arte, outros pela sensualização do ambiente,
né? Enfim, eles estão por lá, esses efeitos ocorrem, acontecem, independente da linguagem teatral que se aplica no espaço. Porém, no nosso caso, é claro que vem toda uma espiritualidade amiga junta e evangeliza tanto os atores quanto o público e esses amigos aí que estão na volta, uns querendo ajudar e uns querendo atrapalhar, né? Enfim, não tem nenhum artista que não conte, ou técnico de teatro, bilheteiro, que não contem histórias que fogem completamente a uma racionalização. Por mais que a pessoa busque explicações no mundo, essas explicações fogem todo profissional de teatro tem uma história para. E isso independe de se a pessoa acredita ou não, né? Como o tio Barnabé, né, do Sítio do Capão Amarelo, que investe. Elis, tu lembra de algum depoimento de alguma pessoa que assistiu espetáculos e compartilhou contigo alguma visão ou algo do tipo do palco? E tu viu muita coisa, muita gente tu via muita gente conosco lá no palco? Como eu falei, no Entrevista com Espíritos, na peça Entrevista com Espíritos, era muito comum ver esses espíritos lá no teatro, e eu acho até que era por isso, pelo fato do ator fazer interpretar um médium, né, que dava passagem para espíritos. Eu acredito que também queriam, de certa forma, se aproximar do ator para dar a mensagem deles, né? Mas, claro, o ator era só o ator ali em si, não era um médium, né? E eu acredito que, de repente, não tinha nem a sensibilidade para sentir que havia algum espírito ali. No Caminhos que Cruzei, algumas vezes, na plateia, algumas pessoas comentaram, sim, inclusive que enxergaram, e teve pessoas, algumas vezes até, que se retiraram da peça, né? Se retiraram durante o espetáculo, algumas incorporadas, né? Algumas tinham uma mediunidade e acabaram durante o espetáculo, para alguns espíritos que estavam por ali naquele momento, e elas foram retiradas. Uma vez foi lá na companhia de arte. Durante o espetáculo, eu estava ajudando ali, acho que eu estava na bilheteria, se eu não me engano, e o espetáculo estava acontecendo lá em cima, e aí os familiares desceram com uma senhora pedindo ajuda, né? Porque ela estava incorporada. Ela estava incorporada e aí eu estava por ali, eu a ajudei, eu conversei com o espírito que estava acompanhando ela, e logo ela ficou bem, logo ela voltou, né? Então, era uma pessoa que tinha uma mediunidade aflorada e que estava ali naquele momento. E eu não acredito que o próprio espírito que estava acompanhando ela se manifestou através dela ali, né, durante o espetáculo. Então, Caminhos que Cruzei, Entrevista, eles são propícios, né, exatamente por isso. O Caminhos que Cruzei, algumas vezes, o próprio Felipe mandou, através das psicografias dele, falando que caravanas espíritos de irmãos assim necessitados, né, eram levados para assistir o espetáculo, para assistir, para se evangelizar de certa forma ali com o espetáculo,
para receber aquela mensagem, né? Então, iam muitas caravanas de espíritos levadas pela própria equipe do Caminhos que Cruzei. E, então, sempre, sempre, afora os espíritos que vão acompanhando o próprio público, né? Existia sempre esse grupo de caravanas que muitas vezes eram levadas, né? Então, teve manifestações com o próprio público durante o Caminhos, e também teve uma vez durante uma entrevista com o espírito, também, uma senhora lá no Teatro do IP também, ela se retirou também, porque ela não chegou a incorporar, mas ela falou que estava se sentindo que tinha um espírito ali com ela, querendo se manifestar, e aí ela se retirou do espetáculo, né? Porque ela não estava conseguindo assistir por causa disso, né? Então, algumas pessoas com uma sensibilidade maior, né, viram, outras acabaram dando passagem para esses irmãos, né, pessoas que, de certa forma, ainda não estavam esclarecidas, né, em relação à mediunidade, elas não conseguiram segurar esses espíritos, porque nós, como os médios, a gente sabe que a gente só pode dar passagem para os espíritos dentro de uma mesa mediúnica, ali dentro de uma casa espírita, ali no momento certo, e que nós mandamos, né, no nosso corpo. Então, os espíritos, eles precisam entender que existe um momento certo de se comunicarem através do médium, né? Mas isso aconteceu, sim, algumas vezes durante os espetáculos. Eu eu sempre fui que nem o Alex Manzoni, né? A minha mediunidade foi, quando eu trabalhei nas mesas, foi para dar o amparo, o apoio. Eu acredito até se eu fosse um médium ostensivo, como a Elis, talvez eu tivesse dificuldade de dirigir os espetáculos, de conduzir toda a história. Então eu sempre fico com as impressões que eu sinto, né, dos ambientes, né, eu sinto muita impressão, eu sinto angústia, e eu sempre fico atento aos meus sentimentos, porque em primeiro lugar eu aprendi a identificar, né, por exemplo, se eu vou para um teatro, significa que eu vou feliz, eu vou trabalhar, eu vou estar no ambiente que eu mais gosto, que eu mais me sinto bem. Mas se eu chego lá e começo a virar esse jogo, começo a me sentir meio angustiado, claro que eu dou um desconto também pela questão do nervosismo, que às vezes a gente, né? Mas quando eu começo a sentir algumas coisas diferentes, significa que há alguma coisa no ambiente. Eu aprendi a fazer o quê? A gente sabe que os fantasmas do teatro estão aí. Independente de que espetáculo seja, eles estão lá. Muitas atrizes, né? Muitos, né? E cada um vai influenciar os encarnados da forma que se encontra o seu estágio naquele momento, né? Muitos vão se utilizar de efeitos físicos, de manifestações, para chamar atenção, tipo, esse teatro é meu, tipo, vocês não se aprendem nada, vocês não são de nada. Então, muitos relatos de artistas, atores, e inclusive muitos teatros que têm nome de atores já desencarnados, há relatos que esses próprios artistas aparecem lá, né, para dar a sua bênção, né? E é claro, de acordo com essa evolução espiritual, ele só falta aparecer com uma vassoura de show, né? Show daqui do meu teatro. Mas, voltando a relatar exatamente, é o ambiente, né? E os espíritos estão em todos os lugares, independente do local, e eles sempre vão agir ali de acordo com a sua evolução do momento, propósito no lugar. E lembrando o que eu falei no início
do livro dos médiuns, na parte 140, o médium que o Allan Kardec levou para assistir uma peça, o autor da peça estava lá, e ele perguntou, e aí, o que você achou dos atores? E tipo um preto da vida, disse, não, eles não estão dando a intensidade correta do texto, eles estão fracos, eu vou lá no camarim dar uma conversada com eles. E primo, tem algum relato aí, que algumas percepções de amigos seus acerca de um espetáculo nosso, que percebeu alguma manifestação, ou você mesmo, quando apenas nos assistia, chorava no final dos espetáculos? Chorava. O que tem para contar para gente? Chorava. Eu me recordo, primo, aí do nosso... daquele espetáculo lá, né? Se não me engano foi Caminhos. Estávamos lá no Higgs, eu acho. E aí estávamos com o nosso colega lá filmando. E aconteceu uma reviravolta no camarim, né? Fomos lá para fazer a prece. E aí a prece já sai com uma voz diferente. Daqui a pouco camarada filmando lá e bota a mão na cabeça e, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? E aquela energia, e acho, se não me engano, foi naquele mesmo dia que entrou aquela senhora com Parkinson, acho, Alzheimer, entrou maravilhada com o espetáculo, te recorda? Né? Então, essas impressões, assim, a gente pega, né? E a gente fica sentindo. Eu me lembro uma vez que eu fiquei com um cara de tacho. Te recordo do Rafael Guedes, vou falar que o Rafael Guedes tivesse assistido o Rafael Guedes, aqui nesse lado. Estávamos fazendo a apresentação do Paulo Estevão lá no Caminho da Luz. E aí estávamos com as tradicionais cortinas de TNT preto lá. E eu lembro que tava assim, ó, tinha gente sentada nas janelas, assim, para assistir o espetáculo, né? E era uma concentração e uma energia do pessoal querendo ver aquela peça, né? E aí estávamos ali e eu do lado do Rafael, aí daqui a pouco eu faço assim, Rafael, tu tá sentindo isso, Rafael? Daí ele ficou me olhando com aquela cara de disse, o Alex agora baixou. Tu tá sentindo isso, Rafael? Olha, parece que tem uma parede de energia atravessando a gente, que era a vibração das pessoas, né? Querendo ver aquele espetáculo, querendo ver aquilo. E lógico, somado ao entusiasmo dos encarnados que estão ali, do entusiasmo dos desencarnados, aquela vibração toda das pessoas ali querendo assistir aquilo, tanto encarnadas quanto desencarnadas, né? E essas sensações vão ficando e, puxa vida, a impressão às vezes que a gente tem, não é? É que tudo se amplia. E lógico que são fenômenos mediúnicos, tudo se amplia. O que a gente escuta se amplia, a voz, né, se amplia. Uma vez, te recordo uma vez que tu pediste pra gente fazer um Pai Nosso coletivo no final do Caminhos, com o público. A impressão é que o Pai Nosso ecoava em todo o teatro, assim. Parecia que aquilo vinha de todos os lugares, né? Eu disse, meu Deus, o que é essa energia? E é uma coisa realmente louca. E agora a gente se pergunta, o que é feito com essa energia? Obviamente, né, que ali são tratados muitos espíritos, né? E essas impressões a gente tem muito forte. A gente tem muito forte. Claro, eu não, como eu falei, né? Eu sou assim, para ver alguma coisa fora de um trabalho mediúnico, eu sou uma porta, assim. Eu só percebo as coisas. Mas essas percepções, elas são muito fortes, né? Elas são muito, muito fortes mesmo. Tanto que se tu dissesse assim, bah, eu tenho certeza que tem um espírito parado aqui, a gente veria, né? Mas uma coisa a gente pode dizer, quem vai assistir o espetáculo espírita pode esperar que tem boas companhias lá dentro, tem gente boa lá dentro esperando, né? Se você puder escolher, vai ver um espetáculo espírita, que tem um público positivo lá te esperando, né? Tem um público bom, é melhor assim. E esse é o legal da gente prestar atenção. E uma vez eu fiquei assim, primo, eu não sei, prefiro que as pessoas falem que não falem, né? Uma vez eu fiquei
Deixa eu ver aqui, pessoal. Uma vez eu fiquei assim, nós estávamos na... Era uma apresentação em um evento para jovens. E aí estávamos retratando um espetáculo bíblico, né? Uma passagem de Jesus assim. E aí tinha uma jovem que ela era vidente. E ela contando, né? Ela estava parada ali comigo e disse, ai, tu nem sabe. Aí tava entrando os personagens, né? Entrava Simão Pedro, aí entrava Maria de Magdala, aí entrava não sei o quê, eu de Jesus lá. E ela contando, e a Carla, se a Carla estiver vendo, a Carla que me perdoe, a Carla me tirou, eu tô até hoje encucado por causa da Carla, né? Aí a jovem contando, não, aí entrou Simão Pedro, e eu vi que entrou um espírito assim, assado com Simão Pedro. Aí entrou não sei o quê. Aí quando ela foi falar, e aí quando tu entrou de Jesus, e a Carla chegou, fulana, fica disse, não, Carla, não leva que ela ia falar. Bem na hora que ia falar que entrou junto, né? Mas isso, claro, é a nossa curiosidade. Mas teve um dia que eu havia chego de outro espetáculo, tava viajando com o pessoal, e isso é triste, porque por mais que a gente não veja, se a gente se deixar influenciar, eles tomam conta e desequilibra todo o trabalho. E eu estava vindo de um trabalho assim, e graças a Deus estava indo lá para o Newton Filho para fazer o Caminhos. Graças a Deus. Eu lembro que eu sentei, o Newton me atendeu, conversou comigo. Não, é assim, fica tranquilo, né? Sentadinho no palco. A gente até fazia a famosa brincadeira da Xissa, não sei o que ali, brincava com a Giza, né, Giza? E aí tá. E aí eu tava assim no estardê lá. Eu disse, pô, como é que eu vou fazer o Felipe assim, tia? Eu tô mal, né? Aí me sentei lá em cima sozinho no camarim, naquela mesinha que tem na parede, assim, ai meu Deus, me ajuda, não sei o que, Felipe. E a luz começou a piscar em cima de mim. Eu disse, ai meu Deus, o que é isso? E a luz piscando de barulho, eu disse, terminei a prece de sair, que assim seja. E ó, desci lá pra baixo. Assim. E essas coisas acontecem, né? Acontecem muito. Novamente falando, né? Felizmente eu sou esse tipo de médium, porque com certeza ia ser complicado para coordenar as coisas. E o Volney, e aí são raras as vezes que eu vejo, mas quando eu vejo com vontade, eu vejo as ganhas. Os caras me derrubam fisicamente, e o Volney lembrou aqui que num ensaio do Divaldo, simplesmente, num ensaio da peça do Divaldo, simplesmente eu vi 3 figuras ali assistindo o ensaio e os outros 3 atores estavam na coxia, estava eu, e aí no meio do texto eu falei, né, olha só, eu saí do texto e falei, o que eu pensei, eu falei, olha só, aí eu tive que explicar para eles o que foi o olha só, né, que eu vi. Mas a gente está chegando ao final da nossa conversa. Então, nos ambientes de ensaios também é normal a gente ter essas sensações, a gente tem essa visão. O Volney até pode me confirmar que depois, me parece que no ensaio do grupo dele, Lume, né, se manifestou num determinado momento um rapaz artista que pegava a mochila e ia ensaiar com eles nos dias de ensaio, né? E nossa história é recheada, né? A nossa história de teatro espírita é recheado de... eu sempre sou faísca atrasada, né? Eu tenho a sensação, mas eu só vou quando terminou funcionar, ou eu vou ficar... Meu Deus! E o retorno que as pessoas dão, né? E tem a famosa história, né? Tem as famosas histórias nossas do Leandro Gás, né? Que estava operando a luz do caminho, ele entrou em cena e era só a Clélia, ele já acostumado a fazer o espetáculo há anos, e ele simplesmente larga essa. Mas quem entrou com a Clélia? Ele não conseguiu terminar o nome dela, porque só depois que ele se ligou que a Clélia entrou, mas entrou outro irmãozinho para dar aquela força. Enfim, para liberar a Elis, que está com a nossa
Bebela, que faz natação e agora está fazendo taekwondo, tudo. Então, eles... agora que nós já vimos esse painel, né? Que é do mundo. Essa coisa de tu ver espíritos é do mundo. Um tipo de religião, a doutrina espírita, Kardec só se propôs a nos trazer isso para a realidade. Não, isso é normal, isso não é anormal, né? E no nosso ambiente de teatro, que é um ambiente físico onde os espíritos estão circulando, né? E como é que... bem rápido, antes que me escape. Teatro, palco, ensaio, por favor, não é lugar de manifestação mediúnica, não é lugar de... É no máximo uma irradiação ou um passe, né, primo? Quando termina o ensaio, a gente vê que o nosso artista está muito legal. Mas, por favor, não confunda as coisas que falou anteriormente. A gente começa a dar passagem para essas coisas, depois a gente não consegue recuperar nada. Porque uma vez na rádio me perguntaram, né, se a gente foi uma sessão de palco, a gente incorporava mesmo, né? E eu disse, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Então eles, assim como o médico que você que é ostensiva, né? Como a gente como a gente assim pode se defender, entre aspas, né? Desses irmãozinhos nesses ambientes? Eles, na verdade, todas as pessoas sabem que eles estão em todos os lugares, né? A pessoa que tem uma mediunidade mais apurada, ela pode sentir a presença desses irmãozinhos, né, em qualquer lugar. Espíritos assim mais evoluídos, espíritos que têm um conhecimento maior, dificilmente eles vão querer se manifestar através de alguém, né? Então, geralmente, se o médium der uma passagem ali para algum irmãozinho, ele vai dando passagem para um irmãozinho que está precisando de ajuda. E não é legal. Para isso existem as casas espíritas. O médium ele tem que se doutrinar e doutrinar os espíritos. Então, se eu vou assistir uma peça espírita, ou se eu vou em qualquer lugar que eu vá, se eu me deixar levar pelo ambiente, se eu sentir aquela energia e começar a me envolver com aquilo, eu vou incorporar, vou dar passagem para esses irmãozinhos. Mas é nós que decidimos. Então, assim, eu vou nos lugares, eu sinto a presença dos irmãozinhos, eu já, mentalmente, eu já falo com eles, olha, aqui não é o lugar propício para isso, né? E converso mentalmente, não dou passagem para esses irmãozinhos. Porque se fosse assim, eu ia viver me incorporando em tudo quanto é lugar. E não é assim que tem que acontecer. Nós vamos nos lugares, hospitais, teatros, enfim. A gente sente a presença. Então, se alguém for assistir uma peça, sentir a presença desses irmãozinhos aí, então a pessoa tem que pensar, aqui não é lugar para isso. Eu estou aqui assistindo essa peça de espetáculo, eu vou assistir essa mensagem. Se tiver algum irmãozinho aqui acompanhado, que precise de ajuda, ele vai se encaminhar para uma casa espírita, onde os irmãos espirituais vão poder atendê-lo. Aqui agora não, aqui eu estou me divertindo, estou assistindo essa peça, eu vim aqui para isso. Nós temos esse poder, nós temos o poder de decidir se a gente quer ou não que um irmãozinho se manifeste. Nós temos os lugares para isso, que são as casas espíritas. Então, sente a presença, se alguém vai e sente a presença desses espíritos, então ela converse mentalmente com esses irmãozinhos e diga que ali não é o momento.
E se sente isso com frequência, tem que procurar ajuda espiritual, tem que ir nas casas espíritas, relatar que sente a presença desses irmãozinhos com frequência e tentar doutrinar. Tentar doutrinar, porque se a gente der passagem para esses irmãozinhos, é um desgaste muito grande do médium. Então, ele precisa fazer esse trabalho na casa espírita, onde lá os espíritos que ali estão vão saber repor a energia naquele médium. Então, vai no espetáculo, vai assistir uma peça espírita, vai assistir um filme espírita, sente a presença dos irmãozinhos, mentalmente faz uma prece, encaminha esse irmãozinho para a casa espírita e continua assistindo o espetáculo, continua assistindo o filme, continua fazendo o que foi fazer e vida que segue. Mas não dê passagem, não entra nessa energia, deixa isso com a casa espírita, que lá que é o lugar para os espíritos se manifestarem. Isso aí, Elis. Obrigado. Beijo aí na Bebela e nos outros 2 pretinhos. E a gente segue aqui. Então tá. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu. Prazer te rever, Alex. Beijo. Beijo. A Amanda falou que só a Elis daria várias lives, só ela sozinha. Bem capaz. Mas sabe, primo, que a Elis falou, né, a Elis falou que, claro, alguns irmãozinhos que assistem nossos espetáculos, a gente pode sugerir a eles, né, olha quem está aqui na volta, encaminhar. Mas tem aqueles que não querem ser encaminhados, tem aqueles que querem ir lá assistir o espetáculo só, ou os fantasmas da ópera, mesmo, que são aqueles espíritos que nesses lugares, eles querem estar ali, e também não é função nossa, nós também não somos fantasmas, né, primo? Para chegar nesse teatro e jogar um raio, né, assim, tipo, sai daqui, nós não somos um roto-router, né, de fantasma, né? E nessa questão eu sempre faço o seguinte: eu chego nos lugares, nos teatros, eu peço licença. Bem doido, eu me apresento só, eu sou Luiz Carlos Preto, eu sou diretor desse espetáculo, eu peço permissão para vocês aqui, apresentar a nossa peça. Então, desculpa se de alguma forma eu estou incomodando, mas eu venho aqui, a gente vai realizar um espetáculo e depois, né, a gente está saindo. Muito obrigado por nos receber. E é isso. Né, eu conheço totalmente com o ambiente e quando eu vou embora, né, inclusive eu estava vendo as Olimpíadas, né, e aquele que ganhou a medalha de ouro, eu notei que depois das manobras dele, desde o início da oratória, quando encerrava a parte dele, ele ficava olhando para o mar, com as mãos assim, contemplando o mar em agradecimento, né? Então, gente, isso. E o pessoal já está acostumado com a minha mania. Tá todo mundo falando, né? Cadê o Preto? Aí o Alisson um dia disse, ele está lá dando tchau pro teatro. Aí o pessoal, como assim dando tchau pro teatro? Primo, agradeço a tua presença, saudade de fazer umas lives contigo. Tu teria Saudade. alguma coisa mais a acrescentar nesse nosso debate aí? Primo, né? O ideal é que ninguém fique morando em teatro, que todo mundo vá para casa, né? O ideal é que a gente tem que morar em casa, né? Tem que estar junto com as pessoas que gostam da gente. Então, o que a gente pode acrescentar, né? Não só os artistas espíritas, não só o público espírita, mas todo o público e todo artista, né? Tá lá o Livro dos Espíritos nos falando, né? Quanto mais, e Jesus falou,
Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então, chegou no teatro, chegou em qualquer lugar, faz uma prece, né? Faz uma prece, agradece a Deus por estar ali, agradece os grupos de teatro que estão lá, faz uma prece. A ideia é atrair bons espíritos para aquele local. Por quê? Porque são esses que fazem esses resgates, que assistem quem está lá, não é? E, poxa, prece, sopa e água não faz mal para ninguém, né? Então, tá ali, que essa peça me faça bem, que eu não sei o quê. A oração, como eles falou, eu acho que é o melhor ajuda, a melhor ferramenta que a gente tem para poder auxiliar esses espíritos que estão ali, para poder nos proteger, né? Não precisa se concentrar, mas para poder nos proteger e para que tudo corra bem. A gente costuma dizer, primo, até um assaltante de banco faz uma prece para que o assalto corra bem, por que a gente não vai fazer uma prece sempre que for fazer alguma coisa? Então, pô, a prece ajuda todo mundo, né, primo? Acho que essa é a chave, né? A prece ajuda todo mundo. E vai com bons pensamentos, pô. Não vai chegar lá com pensamentos depressivos, porque daí tu vai afinizar mesmo. Então, vai com bons pensamentos para que a coisa progrida, né? Vamos com vontade de melhorar, né, primo? E a coisa vai para cima. É sempre assim, né? A gente afiniza com coisas lá em cima, né? E exatamente. Existem tantos fantasmas no teatro, independente do estilo da peça, independente do elenco tem alguma religião ou acredita na espiritualidade, não adianta. São energias. Todo artista é um médium, todo artista é sensível, todo artista mexe com energias transcendentais, e isso é uma química perfeita para manifestações, para aparições, para sentimentos, para intuições, não só levar uma equipe, para elevar um espetáculo, mas também para derrubar um artista, derrubar uma equipe, e até tecnicamente para acabar com o teatro, porque eles também agem na matéria. Ou seja, eles não têm nada de sobrenatural, eles agem no natural, assim conosco. Muito obrigado, queridos, que fazem são parte essencial da minha existência pessoal, da minha existência artística. Vocês são duas pessoas muito importantes, que logo fisicamente a gente possa seguir aí na nossa atividade artística. Um beijo a todos que estão aqui, que participaram. Volney, Amanda, Giza. Um abraço também a todos que vão assistir a reprise. E esse é o nosso assunto, ainda temos muita coisa, né, primo? Vamos fazer uma parte 1, parte... Ó, Rafael Guedes entrou. Volta aí, Rafael, que eu te citei. Volta aí. Assiste a reprise. E claro, tem muita história que a gente esqueceu, mas não é nem nós, é para o pessoal, né? Não foi o espiritismo que inventou o médium, não foi o espiritismo que inventou os espíritos, e você acreditando ou não, eles estão aí. Estão por aí, ó, de olho. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar os teatros, né? Vamos respeitar os espaços. Não vamos julgar os irmãozinhos que estão ali. Muitos por desconhecer, muitos por apego pessoal, mas se eles estão ali, eles querem ficar ali, vamos respeitar e pedir com licença. Mostra, por exemplo, aqui no teu teatro. Como, né, são espíritos, ninguém muda encarnado. Muitos deles vão dizer, apresenta-se aí que eu vou embora e depois eu volto quando vocês forem embora, né? Muitos vão ficar ali tentando nos levar, né? A gente já é ruim, né, primo? Quando os caras querem atrapalhar ainda mais a gente. Mas sabemos de muitos relatos de irmãozinhos que sensibilizavam a mensagem, ou nem necessariamente com o espetáculo espírita, né, mas sensibilizados com a mensagem da arte, eles repensam se vale a pena ficar aqui ainda
depois de livre da matéria, ficar aqui apegado a essa sujeira, essa dor, essa tristeza, essas vibrações não salutares, né? E que todos possamos fazer a nossa parte, como artistas, como médiums, como público, e principalmente como irmãos, né? Beijão a vocês, beijão ao pessoal que está nos assistindo hoje. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.